Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre as ruas movimentadas da cidade, e o bairro parecia mergulhado em um estranho torpor. Um grupo de mulheres elegantes, porém intimidadoras, avistou sua presa, uma jovem negra sozinha, caminhando com passos firmes apesar da tensão palpável. Seus olhares desdenhosos e sussurros azedos eram suficientes para criar uma atmosfera opressiva. Você realmente acha que consegue passar por aqui sozinha? Perguntou uma delas com um sorriso cruel nos lábios. A garota não se mexeu. Seus olhos, profundos e calmos, observavam cada movimento de seus agressores como se antecipassem cada ataque. Sem que soubessem, a jovem não era uma vítima comum. Por trás de sua aparência frágil e reservada, escondia-se uma autoridade que inspirava respeito e medo no mundo mais implacável. Ela era líder das forças militares da região, uma patente que nenhum deles ousaria imaginar. As primeiras intimidações foram seguidas de risos zombeteiros e gestos ameaçadores. Mas mal deram mais um passo, o silêncio se instalou como uma guilhotina. Em seus olhos brilhava uma intensidade gélida, a de alguém que liderara exércitos e tomara decisões de vida ou morte. As mulheres, subitamente conscientes de que estavam diante de alguém muito mais poderoso do que elas, hesitaram, paralisadas pelo desconhecido. Esse encontro inesperado mudaria suas percepções para sempre. A jovem não disse nada, mas o peso de sua presença foi suficiente para lembrar aos seus agressores que algumas forças transcendem o medo e a arrogância. Na manhã seguinte, a cidade parecia normal, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. No entanto, para as mulheres que tentaram intimidar a jovem negra, a imagem dela, calma e implacável, ainda assombrava seus pensamentos. Sentada em seu sóbrio mas imponente escritório, a jovem, conhecida no mundo civil simplesmente como Tenente Kendra James, revisou os relatórios do dia. Sua reputação militar era conhecida apenas por aqueles que a serviam, e fora do círculo interno do exército, ela permanecia invisível. Um telefonema interrompeu seu trabalho. A voz do outro lado da linha estava tensa. Tenente James, temos um incidente na sua vizinhança. Algumas pessoas estão tentando causar o caos. Kendra franziu a testa. Ela sabia exatamente quem era. As mulheres da gangue. Elas achavam que ela era um alvo fácil. Estavam prestes a descobrir, mais uma vez, que estavam erradas. Poucos minutos depois, ela saiu para a rua, vestida à paisana, mas com um simples distintivo militar no cinto, suficiente para quem conseguisse ler a placa. A gangue ficou parada ali, alheia a quem estava à sua frente. Kendra não disse nada. Um simples aceno de cabeça, um olhar gélido, e a tensão se tornou palpável. As mulheres, confusas e nervosas, trocaram olhares. Elas haviam subestimado aquela jovem, e logo entenderiam que o jogo havia acabado. A primeira lição foi silenciosa, mas avassaladora. Neste mundo, respeito não é exigido, é ordenado. A gangue esperou, pensando que tinha tudo sob controle. Mas Kendra avançou com passos calmos e seguros, cada movimento medido. O silêncio se instalou ao redor deles, pesado e opressivo. Até a luz da manhã parecia prender a respiração. Então, você acha que consegue andar aqui sozinha? Perguntou uma das mulheres, tentando recuperar o controle com sua arrogância habitual. Kendra parou a poucos metros deles com um olhar ardente e implacável. Acho que não. Eu sei. Sua voz era calma, mas cada palavra soava como uma ordem militar. As mulheres trocaram olhares confusos. Não sabiam o que fazer. Algo nela inspirava um medo que nenhuma delas havia sentido antes. Você não sabe com quem está lidando. Kendra continuou, sua mão roçando o cinto onde seu distintivo militar brilhava fracamente. O efeito foi imediato. O líder da gangue, acostumado à intimidação e à manipulação, sentiu medo genuíno pela primeira vez. Os outros recuaram instintivamente, como se tivessem sido atingidos por uma força invisível. Kendra deu um passo à frente, cada gesto perfeitamente calculado, e terminou com uma voz firme. Você acabou de me testar. Perdeu. E acredite, você não ia querer saber o que significa se fizesse isso de novo. As mulheres, paralisadas, não ousaram dizer mais nada. A gangue se dispersou, não porque Kendra tivesse gritado ou ameaçado, mas porque sua presença por si só impunha uma autoridade inegável. Enquanto continuava seu caminho, Kendra sentiu a satisfação silenciosa de alguém que sabe que restaurou a ordem. Para ela, isso não era apenas uma vitória pessoal, era um lembrete claro de que respeito e poder não são negociáveis. E em sua mente, um pensamento persistia: isso foi apenas o começo. Poucos dias depois, Kendra monitorava a cidade de seu escritório quando recebeu um relatório perturbador.
A gangue não havia esquecido a humilhação. Eles estavam planejando algo, convencidos de que poderiam surpreendê-la desta vez. Mas Kendra nunca se deixou surpreender. Calmamente ela analisava cada detalhe, seus hábitos, seus movimentos recentes, seus contatos. Sua mente militar já trabalhava para antecipar cada movimento. Quando a gangue tentou confrontá-la novamente, dessa vez em um beco isolado, eles foram recebidos por uma demonstração discreta, câmeras, alguns homens de confiança e a presença silenciosa, mas avassaladora da própria Kendra. Você achou que poderia me desafiar uma segunda vez? Ela perguntou, sua voz gélida ecoando pelo beco. As mulheres nervosas perceberam tarde demais que estavam presas. Kendra não precisou gritar, ameaçar ou bater. Sua estratégia e reputação falavam por si. As forças de segurança que ela havia contatado discretamente já estavam lá, prontas para intervir se necessário. Um por um, eles aprenderam a lição. Intimidação não funciona contra alguém que comandou exércitos e tomou decisões de vida ou morte. Seus olhares se abaixaram, sua arrogância reduzida a cinzas pela mera presença de Kendra. Enquanto eram forçados a partir, humilhados, mas felizes por manterem a liberdade, Kendra observava em silêncio. Ela havia restaurado a ordem, não pela força bruta, mas por meio de inteligência, disciplina e autoridade inquestionável. Para ela não foi uma vitória pessoal. Foi um lembrete de que o verdadeiro poder se manifesta no controle, na sabedoria e na coragem. E naquele dia a cidade inteira aprendeu, sem dizer uma palavra, a nunca subestimar aquele que ninguém esperava. Depois de neutralizar a gangue, Kendra não voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Ela sabia que a verdadeira batalha não estava sendo travada apenas nas ruas, mas na mente das pessoas. Ela começou a conhecer jovens garotas do bairro, algumas intimidadas, outras já esmagadas pelas pressões da rua. Kendra não apenas lhes ofereceu proteção, como também lhes deu um exemplo concreto. A força não reside apenas nos músculos ou no medo, mas no autocontrole, na coragem e na determinação. Cada conselho, cada gesto, cada palavra que ela compartilhava carregava o peso de sua experiência militar. As meninas começaram a mudar. Elas se levantaram, se manifestaram e decidiram não deixar mais a intimidação ditar suas vidas. Nas ruas, a reputação de Kendra se espalhou silenciosa, mas poderosamente. Gangues que antes governavam pelo medo começaram a pensar antes de agir. A intimidação cessou, substituída por um respeito silencioso e duradouro. Para Kendra não se tratava de vingança, mas de justiça e exemplo. Ela aprenderá que a verdadeira liderança não se manifesta com palavras, mas com ações. E à medida que o bairro recuperava uma aparência de paz, uma certeza se formou em sua mente. Enquanto ela estivesse ali, ninguém ficaria desprotegido, e o medo nunca mais ditaria a vida daquelas jovens. Mas nas sombras, Kendra sabia que a calma nunca durava para sempre. Novos desafios estavam surgindo, e ela precisava estar preparada. Poucas semanas depois de restaurar a ordem em seu bairro, Kendra sentiu uma mudança sutil no ar. Circulavam rumores sobre um novo grupo, mais organizado e perigoso, pronto para explorar o medo e o caos. Não se tratava mais apenas de uma gangue de mulheres arrogantes. Era uma ameaça verdadeiramente organizada. Kendra sabia que cautela e estratégia seriam cruciais. Ela começou a coletar informações, observar os movimentos e antecipar seus planos. Desta vez, ela não podia confiar apenas em sua aura ou autoridade. Precisava de táticas e um plano sólido. O primeiro contato foi feito em um armazém abandonado, onde o grupo tentará semear o pânico. Kendra chegou silenciosamente, com os olhos examinando cada canto escuro. Quando a viram, o efeito foi imediato, alguns hesitaram, outros riram nervosamente, pensando que ela estava sozinha. Mas Kendra havia planejado cada detalhe. Seus aliados, escolhidos entre aqueles em quem ela confiava, estavam posicionados discretamente. Em um instante, o grupo estava cercado, sem possibilidade de fuga. Você acha que consegue incutir medo neste lugar? Perguntou Kendra com a voz calma, mas ríspida. Você subestimou a pessoa que estava à sua frente. A tensão aumentou, mas desta vez Kendra não se limitou a intimidá-los, ela mostrou as reais consequências de suas ações. Graças à sua estratégia e precisão, o grupo foi neutralizado sem derramamento de sangue. Eles deixaram o armazém, humilhados e cientes de que jamais poderiam igualar sua disciplina e inteligência. Ao sair, Kendra sentiu uma mistura de satisfação e responsabilidade. Ela havia protegido seu bairro mais uma vez, mas sabia que era apenas uma batalha em uma guerra contínua contra a injustiça e o bullying. A mensagem daquele dia era clara: a força não reside em inspirar medo, mas em maestria, estratégia e coragem.
E Kendra, uma líder militar e protetora de sua vizinhança, estava pronta para defender esses valores até o fim. Após neutralizar o grupo organizado, Kendra sabia que manter a paz no bairro exigiria mais do que força, exigiria a construção de uma rede de apoio e alianças fortes. Ela começou identificando pessoas influentes e respeitadas, figuras que, como ela, estavam comprometidas em proteger a comunidade. Ela conheceu ex-soldados, professores e até alguns membros de antigas gangues reformadas. Cada um trouxe consigo suas próprias habilidades, estratégia, vigilância, mediação e, acima de tudo, um senso de respeito que ela queria impor à vizinhança. Juntos formavam uma rede invisível, porém poderosa, capaz de reagir rapidamente a qualquer ameaça. Enquanto isso, Kendra continuou a orientar as jovens que havia começado a treinar. Elas estavam aprendendo não apenas a se defender, mas também a entender o valor da liderança e da disciplina. Sob seu exemplo, elas estavam ganhando confiança e coragem, prontas para enfrentar um mundo que frequentemente ignorava seus direitos. Mas com o passar das semanas, Kendra descobriu informações perturbadoras. Alguns ex-membros de gangue, humilhados e frustrados, buscavam vingança. Pior ainda, alguns altos escalões da cidade, invejosos de sua reputação, tentavam minar discretamente sua autoridade. Kendra sorriu levemente. Ela já havia enfrentado medo, arrogância e intimidação. Agora, enfrentaria astúcia e política. Mas ela sabia de uma coisa: com seus aliados, sua estratégia e sua disciplina, nada poderia detê-la. Enquanto a noite caía sobre o bairro, Kendra estava no topo de um telhado, observando as ruas lá embaixo. Estava tudo quieto, mas ela sabia que cada vitória trazia desafios, e ela estava pronta para enfrentá-los. Poucas semanas depois de consolidar sua rede, Kendra recebeu notícias perturbadoras. Os ex-membros humilhados da gangue buscavam vingança. Mas desta vez não estavam agindo sozinhos. Recrutaram cúmplices, na esperança de tirar vantagem do elemento surpresa e do medo de que certos rumores ainda circulassem. Kendra não se intimidou. Ela conhecia cada membro da gangue, suas fraquezas, seus hábitos e suas limitações. Com seus aliados, ela elaborou um plano discreto, mas implacável. O objetivo não era apenas neutralizá-los, mas mostrar-lhes que o medo que tentavam inspirar agora era inútil. Naquela noite, a gangue tentou atacar um pequeno comércio local para semear o caos. Mas Kendra e sua equipe já estavam lá, invisíveis, observando cada movimento. Quando deram o primeiro passo, foram vítimas de um dispositivo de vigilância e contenção que ela havia preparado. "Você acha que consegue repetir seus erros?", perguntou Kendra, emergindo da escuridão como uma sombra imponente. Sua voz era firme, gélida, e cada palavra ressoava com a autoridade de um líder militar. Os ex-valentões perceberam imediatamente que haviam subestimado a pessoa que acreditavam ser fraca. Kendra não levantou a voz, não gritou. Sua mera presença, combinada com a precisão de seu plano, paralisou suas intenções. Em poucos minutos, a situação estava sob controle. A gangue, humilhada e desamparada, percebeu que o verdadeiro poder não reside na intimidação, mas na estratégia, na coragem e no autocontrole. Quando Kendra saiu do local, a calma voltou ao bairro. Os moradores, testemunhas silenciosas do confronto, perceberam que agora podiam andar sem medo, protegidos por alguém que personificava a justiça e a disciplina. Em sua mente, Kendra sabia que aquele não era o fim. Mas, por enquanto, ela havia conquistado uma vitória retumbante. O medo havia mudado de lado. E sua vizinhança estava começando a aprender o que respeito realmente significava. O bairro havia retornado à relativa calma. Os moradores caminhavam com confiança, as meninas pareciam mais fortes e os antigos valentões haviam sumido, pelo menos na superfície. Mas Kendra sabia que o perigo real nem sempre era visível. Circulavam rumores de alianças secretas entre certos líderes de gangues e figuras influentes da cidade, prontos para explorar o medo em benefício próprio. Kendra rapidamente percebeu que a ameaça agora vinha das sombras, de uma forma mais insidiosa: manipulação, corrupção e traição. Em vez de se envolver em confronto direto, Kendra usou suas habilidades estratégicas. Ela fortaleceu sua rede de apoio, treinou seus aliados para antecipar os movimentos inimigos e criou um sistema de vigilância discreto, porém eficaz. Cada rua, cada loja, cada parque estava agora conectado por uma rede invisível de vigilância e proteção. Certa noite, enquanto fazia sua ronda, Kendra interceptou uma conversa suspeita entre dois capangas. Graças à sua preparação e contatos, ela neutralizou a ameaça antes mesmo que ela pudesse tomar forma. Os homens partiram, confusos e assustados com a precisão de sua intervenção. Para Kendra, essa vitória foi diferente.
Não se tratou de luta visível ou confronto direto, mas de um triunfo silencioso. Segurança e respeito poderiam ser mantidos por meio de inteligência, planejamento e autoridade natural. Observando a cidade adormecida do terraço de seu prédio, Kendra sorriu levemente. A calma era frágil, mas ela estava pronta. Enquanto estivesse ali, nenhuma sombra, por mais insidiosa que fosse, poderia dominar sua vizinhança. E no fundo, ela sabia de uma coisa: o verdadeiro poder não consiste apenas em derrotar os inimigos. Trata-se de proteger aqueles que não conseguem se proteger e transformar o medo em respeito e coragem. Certa noite, quando a cidade parecia em paz, Kendra recebeu uma informação alarmante. Um grupo aliado de ex-membros de gangues e figuras corruptas da cidade planejava uma grande ação para retomar o controle do bairro. Desta vez, não se tratava apenas de intimidação. O objetivo era semear o caos e humilhar publicamente qualquer figura de autoridade. Kendra sabia que a batalha seria difícil. Ela reuniu sua equipe e desenvolveu um plano meticuloso: neutralizar a ameaça antes que ela atingisse, evitando colocar os moradores em perigo. Cada detalhe contava: entradas, saídas, comunicações e possíveis reações dos atacantes. Quando o grupo chegou esperando surpreender a vizinhança, foi vítima de uma trama perfeitamente orquestrada. Kendra então surgiu calma e imponente no centro do confronto. Sua presença por si só já bastava para inspirar respeito e medo. "Este é o seu erro final", declarou ela, com a voz ressoando com uma autoridade gélida. "Você subestimou aqueles que tentou esmagar e se esqueceu de que o verdadeiro poder reside na estratégia e no autocontrole. A luta foi curta, mas decisiva. Graças ao seu planejamento e aos esforços de sua equipe, cada movimento dos agressores foi antecipado. Eles foram neutralizados sem derramamento de sangue, humilhados pela inteligência e disciplina de Kendra." A vizinhança, testemunha silenciosa do confronto, finalmente percebeu que respeito e segurança não eram conquistados pelo medo, mas sim pela competência e autoridade. Após o confronto, Kendra ficou sozinha no terraço por um momento, observando a cidade. Ela sabia que a calma podia ser frágil, mas havia provado que a justiça, a disciplina e a coragem podiam triunfar sobre o medo e a arrogância. O bairro não estava mais apenas protegido, estava transformado. As jovens que ela guiara agora marchavam orgulhosamente inspiradas por seu exemplo. E Kendra, líder militar e protetora de sua comunidade, sabia que enquanto permanecesse de guarda, o respeito e a justiça prevaleceriam. Naquela noite, a cidade entendeu uma verdade simples mas poderosa: você não desafia alguém que tem força, inteligência e coragem para defender o que é certo. Meses se passaram desde o último confronto. O bairro finalmente respirava uma calma duradoura. Os moradores caminhavam com confiança, os negócios prosperavam e as ruas eram banhadas por uma nova serenidade. O nome Kendra James, embora discreto na esfera civil, circulava como uma lenda nos becos e escolas do bairro, aquela que transformará o medo em respeito. Kendra, fiel a si mesma, não buscava fama nem reconhecimento público. Continuou a guiar as jovens, ensinando-as não apenas a se defenderem, mas também a acreditarem em si mesmas e em sua capacidade de mudar o ambiente. Cada sorriso que recuperava, cada olhar orgulhoso, era uma vitória maior para ela do que todas as batalhas militares que travara. A gangue outrora humilhada havia desaparecido, vencida não pela violência, mas pela força silenciosa da disciplina e da estratégia. Ameaças haviam se tornado raras, e aquelas que ousavam aparecer eram sempre neutralizadas antes que pudessem se manifestar plenamente. Certa noite, enquanto observava a cidade do terraço de seu prédio, Kendra sentiu uma profunda satisfação. Ela havia provado que a verdadeira força não se mede pela intimidação, mas pelo autocontrole, pela estratégia e pela proteção aos necessitados. E enquanto as luzes da rua iluminavam as ruas silenciosas, Kendra tinha certeza de uma coisa: enquanto estivesse ali, o medo não existiria mais em seu bairro. Respeito, disciplina e coragem haviam encontrado seu guardião, e a comunidade que ela protegia jamais a esqueceria. Na quietude da noite, um sentimento ressoou mais alto do que qualquer outro: às vezes, o verdadeiro poder está escondido naqueles que pensamos serem invisíveis, até que eles se revelam.